Boa tarde, meus irmãos. Essa live que eu vou fazer, eu vou passar aí para a gente um pequeno estudo da Palavra de Deus. Mas gostaria de avisar aos irmãos e ao ouvinte e leitor das Escrituras que o que eu vou falar aqui é de interesse de quem conhece as Escrituras, e também não vem aqui o caso de procurar enfatizar que a Bíblia tem textos grosseiros e absurdos, ou até mesmo agressão contra o casamento. Não é nada disso o meu pensamento em passar para vocês algumas coisas que a Bíblia começa falando, porque são explicações que a Bíblia tenta passar para o início da civilização. Mas também é uma preocupação no passado, e hoje as pessoas nas escolas dominicais, nos estudos bíblicos, já aconteceu comigo algumas vezes, quando eu estava dando estudo em algumas igrejas, as pessoas me interrogavam, perguntando algumas coisas em relação às Escrituras, e principalmente umas perguntas assim bem marcante para mim, e uma pergunta assim que poucas pessoas se interessam de tentar explicar como de fato isso aconteceu. Mas eu gostaria de avisar para os irmãos, para você, que as Escrituras, ela não tem o início, o meio, o fim de toda história. Alguns homens já aparecem com 70 anos, com 80. Outros aparecem quando é criança, desaparece e aparece só depois, quando está com 40, 80. E outros aparecem e não aparecem mais. Isso não quer dizer que essa pessoa deixou de existir. Essa pessoa continuou existindo. É que não escreveram mais nada sobre ele. Vou dar um exemplo. O livro de Jó começa com Jó casado, com Jó adulto, Jó pai de filhos e filhas, Jó rico. E depois termina com Jó rico de novo, porque ele perdeu durante a enfermidade, mas Deus o abençoou e ele aparece de novo. Mas veja bem, a Bíblia não fala de que morreu Jó, nem como terminou a sua vida. O que é que nós acreditamos? A gente tem que usarmos o bom senso, a fé. É que as Escrituras, ela não teve essa preocupação de pegar a história de uma pessoa e ir até o final. Porque senão seria livros e livros, livros e livros. E até mesmo o escritor que começou a escrever morre primeiro do que a pessoa de quem ele está escrevendo. Exemplo para você. O livro de Samuel, ele era um só. Depois foi dividido em dois. 1 Samuel, 2 Samuel. Só que Samuel, ele morre no capítulo 25 do seu livro, do primeiro. E o resto do primeiro livro, quem escreveu? E o segundo livro, quem foi que escreveu? Mas a assinatura está do profeta. Tá? Ele é o autor daquela obra. Então, são situações que a gente só vai entender isso lendo um pouco mais. Há uma possibilidade de outro escritor, talvez o Natan, talvez o Gade, eram os profetas da época de Samuel,
porque eram também da época de Davi, que tenha escrito o resto da história. Tá? E Samuel já tinha assinado a sua obra, começou e não terminou. Então, é isso que eu quero avisar para vocês sobre o assunto que eu quero falar para vocês. Então, o assunto que eu quero falar para vocês são duas. Tá? A primeira pergunta que para na mente das pessoas, principalmente quando a gente leva a classe, leva o grupo, leva a igreja para o começo da história do mundo, são duas coisas que ficam sempre na mente das pessoas, tá? E a terceira razão é exatamente uma sequência das duas perguntas. Oi, Glauco. Das duas perguntas. Então, o que acontece? Tu puxa essa porta para mim, por favor, Glauco? Puxa essa porta para mim. Obrigado aí. Falou. Então, é uma sequência das duas perguntas. Uma é: quem de fato foi a mulher de Adão? Adão só teve uma mulher? E por que não aparece o nome dela logo no começo, quando Deus criou? Só aparece depois. E a outra pergunta é: quem seria a esposa de Caim, a mulher de Caim? Então, essas duas perguntas, elas desencadeiam um assunto que começa exatamente em Gênesis e se espalha, tá? Até hoje nós temos essas questões que parece que na cabeça das pessoas não ficou bem resolvido. Então eu gostaria de fazer essa live, esse pequeno estudo, e passar para vocês, para ver se a gente junto alcança o final dessa conclusão, porque é o que a gente precisamos entender. Então, muito bem. Quando nós estudamos, para você entender, quando nós estudamos o livro de Levítico, e a gente chega ali no capítulo 18 do livro de Levítico, versículo 6, versículo 7 e versículo 17, o Senhor mandou Moisés escrever ali como estatuto, como lei. Essa lei faz parte, tá, dos 613 mandamentos. Que lei é essa? É uma lei dizendo que o pai não deve casar com a nora, nem o irmão com a irmã, nem o irmão com a mulher do pai, nem a mãe com o filho do marido. Se você ler um pouco mais em relação a esse tipo de comportamento que havia, e Deus começou a proibir, mandar Moisés escrever leis proibindo, o que nos deixa entender é que o casamento, antes da lei, antes de Moisés escrever essa lei, havia casamentos entre parentes, havia casamento entre pessoas do mesmo sangue, da mesma família. E esse casamento, ele pendurou, tá? Pendurou por muitos anos. Por exemplo, se você ler o casamento de Boaz, no livro de Ruth, ali no capítulo 2, capítulo 1 e 2 e 3, entendeu? Boaz não era do sangue de Ruth. Tinha nada a ver. A Ruth é uma moabita. Boaz é um judeu.
Só que Boaz, ele pertence à família de Noemi. Eu falo Noemi porque é o nome mais conhecido na história de Ruth, porque o esposo dela, Emelec, que é o cabeça da família, ele não era tão conhecido quanto foi Ruth, quanto foi Noemi. Noemi, ela se destacou mais do que o marido. Só que Boaz é família, provavelmente seja do marido, já que a mulher não é cabeça de família, a mulher é esposa, é geradora de filhos, mas o nome vai com o homem. Se tem 2 homens e uma menina, a menina não aparece, só aparecem os 2 meninos. E às vezes um se destaca, o outro some. Isso não quer dizer que nem a menina existiu, nem o menino existiu. Os 2 existiram. É que um se destacou mais e por isso que não foi mencionado os nomes dos 2. Um exemplo para você entender. Você acha que Jacó teve apenas 12 filhos? Claro que não. Jacó teve 13. E por que a menina não é mencionada? Não, a menina é mencionada, ela é falada algumas vezes, tá? E essa menina, ela casou, ela teve filhos, ela teve família. Por sinal, ela casou 2 vezes, porque o primeiro casamento foi com um pessoal que não era da família de Jacó, tá? Houve até aquelas mortes para lá, parece que é Siquém, filho de Siquém, uma coisa assim, um príncipe lá, uma pessoa importante daquela cidade. E os filhos de Jacó, o Levi, o Simeão, matou aquele povo lá e resgatou a irmã e foi embora. Só que essa filha de Jacó casou de novo. Ela casou outra vez e ela teve filhos e filhos e filhos. A história não fala nela, mas ela existiu, sendo filha de Jacó, o patriarca, o homem mais falado depois de Abraão nas escrituras, entendeu? Isaac não é tão falado quanto o filho. O filho é muito mais falado do que juntando Abraão e Jacó, juntando Abraão e Isaac. E por que Jacó é falado? Porque Jacó, a Bíblia fala do ventre de Rebeca e vai até a morte. Enquanto Abraão começa com 70 anos, 75. Isaac é mencionado também no ventre de Sara, sua mãe. O anjo, o Senhor profetiza que ela iria dar luz ao menino. E é falado ali, só que quando Isaac nasce, depois desaparece, só aparece com 40 anos quando se casa. E depois aparece de novo, praticamente já perto de morrer. Só que Jacó foi do começo ao fim, por isso que Jacó é falado. Então, quanto mais o homem é falado, mais responsabilidade lhe foi atribuída. Então, Jacó não é uma pessoa qualquer, ele é o pai da estrutura de todo Israel. Ele é o pai de 12 tribos. Só que a menina existiu, a menina casou-se, teve filhos, se espalhou naquele mundo ali do Oriente, a Bíblia não fala, mas provavelmente outras escrituras, né, de outros países, ou mesmo de Israel, deve ter escrevido alguma coisa do neto, filho de Diná, algum filho dela que se destacou, mas na Bíblia não entrou mais o nome dos netos de Jacó por parte da filha dele. Claro que entrou alguns netos de Jacó, a Bíblia menciona. A Bíblia menciona o filho de José, Efraim e Manassés, os 2. Jacó teve acesso a esses 2 meninos na sua morte. Antes de morrer, Jacó o abençoou. E também Jacó teve acesso aos 2 filhos de Judá, com Tamar, a sua nora, Pérez e Zera. Também Jacó teve acesso a esses meninos, só que eles não é mais mencionado, só que eles têm uma importância grande. Eu não digo Zera, mas o Pérez, ele é uma pessoa-chave para a semente do Messias. Mas vamos voltar aqui o caso. Eu só estou dando essa explicação só para você entender
do assunto que nós estamos falando, sobre a lei escrita por Moisés e o cruzamento de raça com a mesma raça. Tá? Então, nesse cruzamento, hoje em dia, irmão com irmão é incesto, né? O irmão não pode casar com a irmã. A própria medicina, em alguns casos, quando dois irmãos se cruzam e têm filhos, então o que nasce dos dois pode nascer com problemas. Então, os médicos, quando vai examinar e que percebe que o filho do casal é filho de dois irmãos, os médicos logo classificam que a doença do filho está relacionada ao cruzamento do sangue O negativo com O negativo, isto é, sangue com o mesmo sangue. Aí algumas crianças passam a nascer com problema. Mas eu gostaria de dizer, e até contrariar os médicos, que isso aí veio acontecer bem depois. Bem depois isso começou a acontecer e a medicina descobriu esse tipo de sequela nas crianças por consequência de serem a mesma família, cruzando a mesma família. Só que Deus ele precisou, tá, iniciar a humanidade. Deus precisou iniciar a humanidade. Então, o que aconteceu? A Bíblia não fala que Deus criou dois casais. A Bíblia não fala. Eu já ouvi, tá? Particularmente eu ouvi, já de boca de pessoas, claro que essa pessoa falou, talvez até por ignorância, tá? Mas já ouvi de boca de pessoas, até no grupo de obreiros, essa dúvida na cabeça de alguns, ou essa leitura errada de pessoas que disse que o casal criado por Deus em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, é um. E o casal formado por Deus em Gênesis 2 e 7 é outro. Alguém disse que era dois casais. E um casal que pecou, que foi, no caso, o segundo casal que desobedeceram, e o primeiro casal que não pecou. Que esse casal é a descendência dos filhos de Deus. Algumas ideias assim que a gente encontra por aí, dos filhos de Deus, que as escrituras não mencionam, e que eles aparecem ali, a ordem para o casal crescer e multiplicar, Gênesis 1, versículo 26, 27, 28, e desaparece. Só vai aparecer essa família lá no capítulo 6 do livro de Gênesis, versículo 2 e 4, quando esses meninos são grandes, são gigantes, são meninos dotados de poder, de inteligência, são criadores de guerra, de armas, e que eles, ao conhecer a filha dos homens, que eles entendem que é a filha do Adão e Eva, ou mesmo a filha do Sete, que é a mesma família, eles casaram e contraíram filhos gigantes, isto é, nasceram dali gigantes, que foram os valentes da antiguidade. Essas histórias assim, pessoas de asa, voando, né? Voando. Todo mundo sabe, né, que Gênesis 1, 26 a 28, se trata de Gênesis 12, 2, versículos 7 a 12. Se trata da mesma pessoa. Ali não existe dois casais, existe uma pessoa no sopro, dentro de Deus, que chama-se o homem, sem nome, e a mulher sem nome, varoa, tá? E em Gênesis 2, eles ganham nome, porque primeiro o projeto vai para o papel, o rascunho, para depois ele ganhar a assinatura dos engenheiros, para depois começar a execução da obra. Normalmente o engenheiro não manda ninguém começar uma obra com
com rabisco. Ah, faz aí, eu te dou um rabisco, faz essa casa, esse prédio, assim, assim, assim. Depois a gente vê como é que fica. Não tem isso. O engenheiro ele começa com rabisco, ele conclui sua obra, assina seu projeto, e seu projeto tem várias etapas. E ele dá os cálculos até dos meses de obra, dos anos de obra, dá o cálculo do material, dá o cálculo de quantas pessoas deve trabalhar, dá o cálculo do tempo, o inverno, a chuva durante o período. Ele trabalha com essa possibilidade da obra sofrer alguns tipos de acréscimo, de aumentar mais 6 meses, um ano, por conta de meses chuvosos. Tá? E eles trabalham com uma margem boa, uma margem de acerto de 101. Não é nem 99, é 101 para cima. Eu sou mestre de obra, sou construtor, e eu nunca vi. É muito difícil o engenheiro errar nos seus cálculos. Ele tem as medidas corretas. Quando acontece algum erro, já é chamado de fatalidade. Os cálculos, a obra foi feita dentro dos cálculos. Para isso tem aquele estudo de solo, que primeiro vai uma máquina lá, faz todo o estudo. Por isso que tem na obra, nas bases de alguns prédios, sapatas que tem 4 metros quadrados. E tem umas que tem 2 quadrados. E tem umas que tem 1 quadrado. E tem umas que é tão distante da outra que o olho humano vai dizer assim, isso vai cair. Como é que pode afastar uma coluna de outra? Coisa de 20 metros. E esse vago no meio, quem vai sustentar? Não se preocupa não, porque o engenheiro e o arquiteto trabalharam junto. Engenheiro estrutural, engenheiro de cálculo de peso, trabalharam junto, porque essa viga aí, ela foi feita exatamente para suportar esse vácuo no meio e nada cair. Aí vem aquela questão, mas não balança? Balança, mas não cai. Porque se fosse assim, as pontes caíam. Você percebe que você, quando vier ao Rio de Janeiro, você vai e você passa pela ponte, se não vier pela 116, vier pela 101, você passa pela ponte do Rio Niterói, você veja que a ponte ela não é reta. A ponte ela é inclinando assim. E o vão maior, aonde passam os navios, é o vão aonde passa os navios é a distância maior. E por que a ponte não faz isso? Porque a ponte ela é assim. Ela não é assim, ela é assim. Para ela chegar a isso aqui, ela iria cair. Mas ela não chega nunca assim. Ela é sempre assim. Porque um lado empurra para frente e o outro empurra para frente. Então os dois se contrastem. Os dois medem força. E isso não vai cair. Isso é lei da ciência, da construção, da física. Então, eu estou agora partindo da Bíblia para outra área, mas devido à minha experiência nesses meus 60 anos e alguns anos, eu tive graças a Deus, essas experiências. Mas vamos lá. Então, eu gostaria de dizer que, para você entender, não houve essas duas posições tão erradas. Não há 2 casal na Bíblia. Um casal macho e fêmea, crescer e multiplicar. Não há. E também não há um casal Adão e Eva. Gênesis 2, 17 a 21, eles se casam. Também não há outro. O que há ali é um casal só. O Adão e Eva do capítulo 2 é o Adão macho e fêmea do capítulo 1. É um só casal. Então, o que Deus fez? Em vez de Deus fazer vários casais, porque isso para ele é questão de milésimo de segundo, ele fez apenas um casal. A ordem que ele deu para o casal macho e fêmea foi o que deu para o mesmo casal que é do capítulo 2. Crescer e multiplicar e encher a terra. Mas como é que você vai encher a terra se não pode casar irmão com irmão? Então,
eu quero explicar exatamente esse problema. Esse problema aí é um problema que a gente podemos explicar. Nós vamos usar agora uma linguagem chamada escatologia. E essa linguagem da escatologia, algumas igrejas, algumas denominações, tá, entendem que o mundo foi dividido em 7 dispensações. Algumas igrejas entendem que o mundo foi dividido em 7 dispensações. Assim como também essas mesmas igrejas entendem que as festas instituídas por Deus para o povo judeu são festas proféticas. Além delas serem lá literalmente festa, mas elas têm uma representação futura. Elas representam ao futuro. Assim como também essas mesmas igrejas entendem que as 7 igrejas que o Senhor Jesus, lá no livro de João, por volta do ano 104, quando João estava na ilha, depois de Cristo, que Jesus iniciou o livro do Apocalipse, mandando João escrever para 7 igrejas, que é Éfeso, Esminas, que é Tiatira, Pérgamo, tá? Filadélfia, Laodiceia. Então, essas 7 igrejas, lá só havia 7? Não, lá havia muitas. Mas por que Jesus escolheu 7? Foi as consequências que na época estavam passando essas 7 igrejas. Então o Espírito Santo, que conhece todas as igrejas daquela época, ele provavelmente deve ter dado a Jesus a noção, e Jesus tem controle do corpo, porque a igreja é seu corpo. Então ele separou 7 igrejas para João enviar cartas. Então perceba que essas 7 igrejas, para algumas igrejas, elas representam, naquela época, aquilo mesmo, a situação daquilo mesmo. Mas para o futuro, elas apresentam um futuro, tá? Eu vou dar um exemplo. Alguns falam que a igreja de Éfeso foi a igreja que existiu durante o início dos apóstolos. E alguns entendem que a igreja do ano dos apóstolos era a igreja que tinha que tinha colunas, era firmes. Não importa império, morte, perseguição, isso aí era mamão com açúcar, isso aí eles tiravam de letra. Isso aí para eles era vitamina do corpo, tá? E a segunda igreja, né? A segunda igreja, a Esmina, eles entendem que era a igreja dos discípulos, daqueles pastores que aprenderam com os apóstolos. Enquanto Pedro e João e todos eles estavam vivos, fizeram muito discípulo. Então, depois que eles morreram, os discípulos levaram as bases da igreja primitiva avante. Então, é chamada Esmina. Naquela época, viveu um homem chamado Policarpo, que é discípulo de João. Então, se entende que aquela igreja viveu durante as perseguições. Aí depois vem para Sardes, tá? Aí se entende que aquela igreja de Éfeso, Esmina e Sardes, Éfeso e Esmina passou, aquele período passou. Até eles se arriscam a dar 100 e poucos anos, 200 e poucos anos, tal. Aí vem Sardes. Sardes foi no ano 300 e pouco, época de Constantino, quando a igreja ela foi oficializada por Constantino a religião do Estado. Foi quando Pedro, que já tinha morto por Roma, colocaram Pedro como Papa. Entende? Então, o que a gente entende é que cada igreja daquela época houve um período.
Então, se você pegar a última igreja das 7, que é Laodiceia, é hoje. Hoje é essa agora. Então, essa igreja, ela é chamada de apostatada. É uma igreja apostatada. Então, se ela representa de fato isso, então nós temos uma igreja morta dentro de uma igreja viva. Nós temos uma igreja viva e dentro dela tem uma grande maioria morta. Morta porque apostataram. Não são quentes nem frios, são mornos. E todo morno não fica no estômago, vai para fora. Então, esse é o período que nós estamos vivendo agora. Então, você percebe isso? Nota 10. Entendeu? Você percebe isso nas igrejas atuais. Tá? As igrejas, algumas estão cheias? Estão. Cheias de ilusão. Céu, são poucos. Algumas igrejas estão vazias? Estão. Vazia porque não tem ninguém. E por que não tem ninguém? Porque as pessoas que estão lá não acreditam nessas ilusões. Então, não vai ninguém para lá. Então, eu não quero aqui me meter nesse assunto, mas só estou explicando sobre as épocas. Então, essas 7 igrejas é relacionada à era. Igreja das eras, né? 7 eras. Eu não nasci na época das dispensações, não nasci na época das festas, não nasci na época das 7 eras das igrejas, mas eu, como estudioso, eu acredito também nessa linha de pensamento. Eu não discuto com quem pensa assim, eu não debato. Eu até admiro que tem alguns homens de Deus que têm um grande conhecimento. Existe até um estudo no YouTube aí, quem quiser acessar, pode acessar, chamado de O Plano Divino através dos Séculos. Esse rapaz que fala lá, esse pastor, é muito bom, bom mesmo, e as explicações são convincentes. E ele não está errado, está certo. Está certo? Quem é que diz que está certo? Quem é que diz que é dono da verdade? Que só sua igreja está certa? Todos que começaram dizendo a minha igreja é certa e as outras são mentirosas, já morreram e as igrejas se fecharam. Você tem como exemplo lá no Nordeste, quando lá a igreja lá, um movimento começou lá, uma igreja, podemos dizer assim, os rodomangueiras, aquele povo começou dizendo que o mundo ia se acabar no ano de 80, e isso não aconteceu. Aquilo começou e terminou, acabou. Assim como muitas seitas começam e o líder morre e a igreja morre, é porque não tem fundamentos. Mas esse plano divino através dos séculos, baseado nesses pilares, as dispensações, as 7 festas proféticas e as 7 eras das igrejas, tem fundamento porque isso já pendura há aproximadamente há quase 7.000 anos essa ideia. Isso, e cada dia que passa ganha volumes. Então vamos lá. Eu vou dar uma parada aqui, tá? Quando eu vou tomar uma água, quando eu voltar, eu vou falar para você. Aí nós vamos entrar no texto, né? Por que que Deus começou com um casal e não com 2, e não com vários? Se ele mesmo é contra o incesto, o cruzamento de espécie da mesma família, por que é que ele então não fez vários? Só fez um. Vou explicar para vocês.